dia, meus irmãos. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês, amém? Estamos aqui reunidos mais um domingo para analisarmos um dos estudos que nós temos na revista, né? A gente está no 11º estudo de uma revista que carrega o título de A Igreja Segundo o Coração de Deus. Essa revista ela contém 13 tópicos, né? Ou 13 lições, se assim o irmão preferir. E durante esses 13 estudos, a gente observa diversos temas que são abrangidos, contemplados pela igreja ou que contemplam a igreja. Desde a fundação da igreja, o objetivo da igreja, o papel da igreja na sociedade e tudo mais. E nesse 11º estudo, a revista coloca a igreja como sendo um lugar de adoração. E eu tirei da parte introdutória da revista um pedacinho do texto e eu quero ler aqui com vocês. A igreja como uma entidade local, um organismo presidido pelo Espírito Santo. É uma fraternidade de crentes em Jesus Cristo que se batizaram e voluntariamente se uniram para o culto, o estudo, a disciplina mútua e a propagação do Evangelho no local da igreja e até os confins da terra. Antes da gente prosseguir, irmãos, vamos fazer uma oração, agradecendo as misericórdias do Senhor, pedindo ao Espírito Santo que nos abra a mente e os corações para que a palavra do Senhor possa nos conformar à imagem de Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, toda honra e glória seja dada exclusivamente ao Senhor, ó Deus. Pois Teu é a honra, o poder e a glória, Senhor. Tudo existe para o Senhor, por meio do Senhor e no Senhor, ó Pai. Estamos aqui reunidos, Senhor, para aprender mais sobre a Sua palavra, Senhor. Pedimos humildemente que o Senhor nos envie o Espírito Santo, Pai. Tanto no momento em que essa palavra está sendo exposta, Senhor, tanto aos ouvidos daqueles que estão ouvindo, Senhor. Que possamos aprender mais, Senhor, sobre a adoração, sobre como podemos agradá-lo, louvá-lo em espírito e em verdade, Senhor. Essa oração que eu lhe faço, em nome do Seu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. E esse texto, meus irmãos, o que ele nos revela? Ele nos traz 5 informações muito importantes. Quais são elas? A primeira, o que é a igreja? O texto diz claramente, uma entidade local, um organismo ou uma fraternidade. A segunda, quem preside ou direciona a igreja? O Espírito Santo. A terceira, quem faz parte dessa fraternidade? Todos aqueles que creram em Jesus Cristo e se batizaram. Quarto ponto, e o que faz essa fraternidade? Voluntariamente eles se unem para culto, estudo, a disciplina mútua e o serviço de propagação do Evangelho. E quinto, aonde essa fraternidade faz essas coisas? No local da igreja. Só no local da igreja? Não. Ele não se limita apenas ao local da igreja, ele se expande até os confins da terra. Dito isso, irmãos, eu quero que a gente se atente em um ponto específico do que a igreja faz, né? Do que faz essa fraternidade. Ela faz o quê? Presta culto. E o que a gente sabe do culto? O culto é um lugar que a gente vem aqui, enche um salão, canta umas músicas, depois sobe um homem ali no púlpito, fala ali o que ele sonhou, o que ele sentiu no coração. Então, os puritanos, eles defendiam os princípios reguladores do culto. O que isso quer dizer? O que é os princípios reguladores do culto, né? Ele normatizava como deveria ser o culto. E ele funcionava da seguinte forma. Tudo aquilo que a Bíblia dizia que fazia parte do culto, ou que de alguma forma a Bíblia mostrava como sendo parte do culto, os puritanos introduziam no culto deles. Agora, tudo aquilo que não fazia parte do culto, que não era mostrado, não era exemplificado na Bíblia, os puritanos não colocavam. Eu vou dar um exemplo aqui de alguns elementos que a Bíblia não menciona, mas que está no culto de algumas igrejas. Ou estava, né? Vamos lá. Primeiro, em algum momento, a Bíblia disse que o culto ou a leitura da palavra deveria ser exclusivamente em latim? Não, nunca fez isso. Porém,
antigamente a Igreja Católica Romana realizava os cultos em latim. Por quê? Só Deus sabe. A Bíblia nos diz que o batismo deve ser realizado em bebês? Não, a gente nem diz isso e nem temos exemplos disso. Porém, também a Igreja Católica Romana faz isso e faz isso até hoje, né? Uma vez que a gente entende que o batismo, para ser realizado o batismo, a pessoa que está sendo batizada tem que crer que Jesus Cristo é o Salvador, tem que crer na obra de Jesus Cristo. Um bebê ele não tem capacidade ainda intelectual de discernimento para crer nesse tipo de coisa. Então, não se deve batizar um bebê, né? E então, o que a Bíblia menciona como sendo os elementos de culto? A pregação das Escrituras, louvor e adoração, oração, batismo e ceia. E para cada um desses 5 elementos, a Bíblia ela nos dá exemplo de como eles devem ser realizados, né? Seja através de uma afirmação, deve ser feito assim, assim, assado, ou através de um exemplo, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar no batismo, a gente sempre teve batismo de pessoas com capacidade de discernimento já o suficiente para crer em Jesus Cristo, e também a forma como era realizado o batismo. As pessoas elas eram emergidas na água. Então, a partir daí a gente consegue definir como deveria ser realizado o batismo. Né? Como o nosso título é A Igreja, Lugar de Adoração, eu não vou mostrar aqui um exemplo, mas eu vou mostrar um texto que nos diz que nós devemos sim adorar a Deus, que está em Hebreus 13, versículo 15. Ele diz o seguinte: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, neste momento, nós já temos a plena certeza de que a igreja é um lugar de adoração. Nós devemos adorar o Senhor, nós devemos oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor. E baseado no título, isso já seria o suficiente para a gente concluir o estudo. A igreja é um lugar de adoração, já sabemos disso, ponto. Porém, só isso seria muito ralo. Então, eu gostaria de aproveitar o tempo que nós temos para aprofundar um pouquinho mais no assunto. Eu queria falar com os irmãos sobre verdadeiros adoradores. Para isso, eu vou pedir que os irmãos abram um texto áureo desse estudo, que está em João 4, versículos 23 a 24. Diz o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para a gente entender o que Jesus quis dizer naquele momento ali para a mulher samaritana, nós precisamos entender um pouquinho do contexto em que isso foi dito, né? Qual é o contexto por trás dessa fala? E ele vai se iniciar lá no Velho Testamento, em 2 Reis capítulo 17. O povo de Israel, que era do reino do norte, ficava ali na região de Samaria, ele foi dominado pelos assírios, né? Isso aconteceu porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, né? O rei que assumira o trono, vamos dizer assim, Oséias, ele fez coisas terríveis, né? A palavra ali no capítulo 17 em 2 Reis diz que ele fez mais mal do que todos os reis antes dele, né? E a gente vê alguns exemplos disso, vou citar aqui alguns exemplos. O povo desprezou todos os mandamentos do Senhor, fizeram para si 2 bezerros de fundição, um poste ídolo e adoraram Baal. O que mais que o povo fez? Eles queimaram os seus filhos e filhas em sacrifício, se davam adivinhações, agouros, coisas terríveis. Então Deus os censurou e os assírios os dominaram. Quando os assírios dominaram, o que o rei assírio fez? Ele mandou para aquela região de Samaria
tanto para habitar, tanto para governar a cidade, diversos povos. Povos da Babilônia, povos de Cuta, de Avá, de Amate e de Safervaim. E como eles não temiam o Senhor, Deus enviou alguns leões para aquela região. E alguns daquele povo acabou vindo a morrer. E como eles eram povos politeístas, né, criam em muitos deuses, eles entendiam que para cada região que eles tivessem, tinha um deus diferente. Por exemplo, se você está aqui no Leme, você tem um deus X. Se você está em Osasco, você tem um deus Y. Se você está em Taboão da Serra, você tem um deus Z. Então eles queriam que para aquela região que eles estavam, tinha um deus específico. E como eles não sabiam como temer, como adorar aqueles deuses, eles estavam sendo atacados. Qual que foi a sacada do rei Assírio? Ele falou, vamos mandar para Samaria um sacerdote do povo judeu, para que eles ensinem esses povos como temer e a como adorar o Deus daquela terra. E assim foi feito, né? Foi enviado o sacerdote, ele ensinou como temer e adorar ao Senhor. Porém, os assírios, porém os babilônicos, o pessoal de Eva, de Amate, de Cuta e tudo mais, como eles eram politeístas, o Senhor não era o Senhor, era apenas mais um Deus para eles. Então eles mantiveram os seus cultos normais, mantiveram os seus ídolos, mas também prestavam culto ao Senhor, Deus de Israel. E ali começou a ter um culto misto, né? Mais para frente, o reino do sul também foi dominado, só que dessa vez não pelos assírios, foi dominado pelos babilônicos. E eles foram levados em cativeiro para a Babilônia. 70 anos mais tarde, eles voltam para Jerusalém para reconstruir a cidade que havia sido até então destruída. Isso a gente pode observar no livro de Lamentações. Nesse momento, os samaritanos, que já tinham um culto misto, decidem ajudar os judeus na reconstrução de Jerusalém. Porém, os judeus, com medo de caírem novamente em idolatria e novamente serem censurados por Deus, rejeitaram a ajuda dos samaritanos. Porque era um povo que não era mais puramente judeu, e porque era um povo que tinha um culto misto. E aí começou a haver uma tensão entre os judeus e os samaritanos. E a gente pode ver essa relação deles, essa tensão entre eles, cada vez crescente no livro de Neemias. A Bíblia ela não relata, mas o historiador Flávio Josefo, ele nos diz, ali no período interbíblico, que os samaritanos construíram um templo no Monte de Gerizim. E esse templo, ele literalmente rivalizava com o templo em Jerusalém. E eles diziam que eles tinham o judaísmo puro. Eles só criam no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, descartavam todos os restos e eles adoravam ali no Monte de Gerizim, que junto com Ebal formavam um conjunto de montanhas importantes no estabelecimento da aliança no livro de Deuteronômio, um lugar que falava que é onde eram proferidas bênçãos e maldições. Certo? Daí tudo bem. Mais ou menos no ano 128 a.C., um cidadão chamado João Hircano, que foi um sumo sacerdote e governante da Judéia, destruiu o templo dos samaritanos no Monte Gerizim. E isso só fez a situação ali, o sentimento de raiva entre os povos crescerem. Então esse é o contexto por trás da fala de Jesus Cristo. Quando Jesus encontra com essa mulher samaritana, Jesus está na cidade de Sicar, em Samaria. E aí, tanto que a mulher samaritana, ela diz o seguinte, texto, João 4, versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Observa, nossos pais adoravam neste monte. A mulher samaritana ela estava apontando para o monte de Gerizim. Então, ali onde Jesus encontrou com ela em Sicar, eles estavam muito próximos desse monte. E aí a gente retorna ao texto áureo. Vamos ler aqui novamente o texto áureo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito,
importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a gente pode extrair duas coisas desse texto. O que Deus quer dizer, o que Jesus quer dizer com Deus procura adoradores que adoram em verdade. Se a gente ler o texto também de João capítulo 4, versículo 22, ele diz o seguinte: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso é uma crítica aos samaritanos, por alguns aspectos. Jesus ele está rejeitando a tradição samaritana e afirmando a tradição dos judeus. E agora nós começamos a entender o quê? Que adorar em verdade é adorar conforme a revelação de Deus. Os samaritanos, eles rejeitavam a palavra, então eles tinham uma religião incompleta, eles só criam os 5 primeiros livros, o Pentateuco, e eles também tinham uma religião equivocada. Lembra dos cultos mistos? E esses elementos dos outros cultos aos outros deuses começaram a fazer parte do culto ao Senhor. Então Deus, o Jesus Cristo, ele rejeita a tradição dos samaritanos. Os judeus, eles tinham a palavra, coisa que os samaritanos não tinham. E isso significa adorar em verdade. E o que Jesus quis dizer com adorar em espírito? Porque não era mais em Gerizim, não era mais em Jerusalém, não que não se pudesse adorar nesses lugares, não é isso, mas não havia a obrigatoriedade. Jesus Cristo está falando, não, chega, não faz mais diferença onde você vai adorar, em todo lugar é lugar de adorar. Jesus Cristo, ele é a verdade, ele traz as verdades de Deus em contraposição com a sombra da lei. Jesus ele estava agora fazendo o papel de templo. A gente pode ver na fala de Jesus Cristo, quando ele destruir esse templo, em 3 dias eu o reconstruirei. Ele está falando de si. Jesus ele passa a ser o nosso templo. Um texto importante para entender isso é em João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A mulher samaritana, quando ela está questionando qual lugar deveria ser adorado ao Senhor, ela estava se apegando a uma discussão da lei. Não faz mais diferença. Não faz diferença aonde você está adorando Deus. Chega de olhar para a lei cerimonial que apontava, nos dizia um lugar para adorar. Não tem mais um lugar certo. Isso que é adorar em espírito. Aonde quer que estejamos, adoremos ao Senhor. Se entendermos esse texto, fica fácil extrair como devemos adorar a Deus, conforme a sua palavra nos orienta. Devemos adorar em verdade, parafraseando novamente Jesus: vós adorais o que não conheceis. Então, conheçamos ao Senhor, conheçamos as Escrituras, conheçamos os moldes que as Escrituras nos oferecem para adorar ao Senhor, através da revelação que nos é dada através de Cristo. E adoremos em espírito, não mais limitados, não limitados à igreja no Leme ou a um outro templo. Adoremos aonde quer que estejamos. E agora que nós entendemos o que Jesus quis dizer com adorar em espírito e em verdade, eu quero esmiuçar um pouco mais com os irmãos a questão do adore em verdade, adoradores que adoram em verdade. Eu quero chamá-los para fazer uma rápida reflexão a respeito do louvor e adoração que nós temos hoje. E aí eu faço a seguinte pergunta: como que é o momento de louvor? Qual é o conteúdo da letra dos cânticos entoados nas igrejas? A palavra adoração significa prestar culto. Nós vimos que um dos elementos para prestar culto ao Senhor é o louvor. E louvor no hebraico ele significa elogiar. Então, eu escolhi aqui 2 músicas para que a gente dê uma olhada a respeito do conteúdo delas. São músicas
que tocam em algumas igrejas, então são músicas que são usadas no louvor a Deus. Eu vou lê-las aqui e eu gostaria que os irmãos prestassem um pouco de atenção, tá? Independente da sua doutrina, independente se você é cristão ou não, muito provavelmente você já ouviu alguma dessas duas músicas, né? Não vou falar o nome delas, vou apenas ler o texto. A primeira música, ela fala assim: não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar, a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Tá certo. Como o que significa louvor no hebraico? Elogiar. Aí a segunda música. Ela é um pouquinho mais extensa, eu vou ler rapidinho, tá, irmãos? O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem um sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem respostas, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende. Deus lhe protege e defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver há de falar: ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu para vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Perguntando novamente aos irmãos, quero lembrá-los que louvor significa elogio. E olhando para a letra dessas duas músicas, essas músicas estão elogiando quem? Deus. Se a gente observar, o louvor, ele é o principal meio que Deus escolheu para receber a glória para si. Existem outros meios, mas o principal e o que Deus escolheu é o louvor, através de cânticos, de música. Deus está recebendo glória nessas músicas. O louvor atual, ele é um mercado de música gospel. E por que eu digo isso? Porque o conteúdo dessas músicas se adequa de acordo com o que as pessoas querem. Então, se a gente observar, a música gospel atual, ela é uma música antropocêntrica. O que é antropocêntrico? O homem é o centro, Como que a gente consegue identificar uma música antropocêntrica? Basicamente, pelo conteúdo, pela forma como ela se refere. Olha para mim, em mim, por mim, para mim. O louvor, ele converge no homem, converge na necessidade do homem. O louvor canta o perfil do homem, do que o homem quer, do que o homem precisa. E Deus, aonde que ele está nesses louvores? Aonde que ele está? Deus, ele é apenas um instrumento. Um instrumento para quê? Para exaltar o homem, para engrandecer o homem, para recompensar o homem. Um instrumento, como disse a última música, para fazê-lo vencedor. Olha que absurdo exaltar o homem ser exaltado. Exaltar a mim, exaltar a você. E por quê? Pela nossa bondade. Quando Jesus recebe a pergunta do jovem rico: o que deveria fazer de bom para alcançar a eternidade? O que Jesus responde? Por que me pergunta sobre o que é bom? Bom só existe um. Com certeza não sou eu nem você, irmão. É Deus. Devemos ser exaltados então pelos nossos atos de justiça. Isaías 66:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas nossas justiças como o trapo da imundícia. Então talvez devemos ser exaltados pela nossa sabedoria. Romanos 1:22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Não há nada no homem que deva ser exaltado. E não temos nenhum exemplo disso na Bíblia. Como já vimos, a adoração ao Senhor deve ser de acordo com aquilo que foi revelado na Escritura. Lembra? Deus busca adoradores que o adoram em verdade. A verdade que nos é revelada na Escritura. E a Bíblia nos diz claramente
a quem os louvores devem ser direcionados, né? Em Deuteronômio 10, versículo 21, nós temos: Ele quem? Deus. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Logo, o que entendemos? Que o louvor deve ser teocêntrico, né? Em contraponto com antrocêntrico. Antrocêntrico, o homem como centro. Teocêntrico, Deus como centro, né? E aonde que nós temos esse exemplo? Se nós lembrarmos a Bíblia, é o que do cristão? Um manual de regra de fé e prática. Ou seja, tudo que nós buscamos, seja para a nossa vida secular ou para a nossa vida espiritual, nós encontramos na Bíblia como prosseguir, e não é diferente com o modelo de louvor e adoração. Se nós queremos saber como devemos louvar ao Senhor, o que agrada ao Senhor, nós devemos olhar para a Bíblia. E aonde que nós podemos olhar na Bíblia isso? Em Salmos. Salmo é como a harpa cristã do judeu, né? O batista tem a harpa cristã e o judeu tinha os salmos. Os salmos, eles eram cânticos. Salmo 1 era um cântico, Salmo 2 outro cântico, Salmo 3 outro, Salmo 150 outro. Então, o que o Salmo nos mostra? Qual que é o conteúdo dos Salmos? Isso eu fiquei até surpreso procurando, né? 70% dos atributos de Deus podem ser encontrados, e são encontrados, né, evidentemente, no livro de Salmo. Basicamente, Salmo descreve quem Deus é e o que Deus faz. Quem Deus é e o que Deus faz. Peguei aqui 2 versículos para mostrar isso. Salmo 145, versículo 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Quem Deus é grande, insondável, digno de louvor. Salmo 146, versículos 5 ao 10. Bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Prestem atenção aqui, ó. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá o pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. O que o Senhor faz? O que o Senhor faz? Esse é o nosso Deus. E assim deve ser o nosso louvor, né? Além do Salmo, eu chego à conclusão que o louvor a Deus, o louvor com o intuito de adorar, vai cantar sobre quem Deus é, vai cantar sobre o que Deus faz. Louvar significa elogio. Elogiar quem? O homem? Não. Louvar Deus, elogiar Deus, deve exaltar a glória de Deus, a majestade de Deus, os atributos de Deus, as obras de Deus, a criação, a redenção, a expiação, a obra de Cristo. O louvor ele é teocêntrico e o louvor também é cristocêntrico, né? Logo, se eu tenho que cantar a obra de Deus através de Cristo Jesus, eu tenho que cantar o quê? Cantar o Evangelho, cantar as boas novas, né? E aí eu quero trazer também um contraponto com as outras duas músicas que eu li aqui. Duas músicas, né? Uma mais antiga e uma mais recente, para o pessoal não ficar falando aí que as músicas novas não tem música com conteúdo teológico. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar. Que leva o Senhor. Quem é o Senhor? Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para o quê? Vou salvar, sossegai. Quem Deus é, o que Deus faz, né? Agora uma música um pouquinho mais recente. Quero ler com os irmãos aqui, uma música que eu acho que tem no máximo 2 anos que ela foi escrita, cantando a obra de Cristo na cruz. Olha essa parte da música. A cruz erguida e para mim os seus braços abertos, a morte que traz vida me chamando para perto, uma troca injusta,
mas respaldada na graça, minha vida suja e a sua vida imaculada. Pelo que eu errei, eu tinha que pagar, mas ele não. Sua culpa foi só me amar. Morreu minha morte para que eu pudesse viver. Com a sua condição, eu precisava crer. Renunciou a si mesmo e tudo que ele é. Morreu em obediência e ressuscitou em fé, remindo o mundo inteiro com sofrimento e dor. O santo verdadeiro que se fez pecador. São 3 cruzes, mas algo aqui está errado. Nós merecemos, mas nele não existe pecado. Diante disso, já não tinha outro pedido. Lembre de mim quando entrares no paraíso. Chega até a me emocionar aqui, irmãos. Meu Deus do céu, uma música, o olho até enche de lágrimas. Irmãos, era isso que eu tinha para falar com os irmãos, que possamos adorar o nosso Senhor em verdade. Cantemos as Escrituras, cantemos o Evangelho, cantemos as boas obras, irmãos. Que possamos seguir aí, conhecendo o nosso Senhor, conhecendo Sua Palavra. Né? E não tem muito a ver com a lição, mas eu gostaria de deixar isso. Certa vez eu estava numa EBD, na aula de uma EBD, e o professor perguntou para os jovens, né, o que era mais importante para conhecer ao Senhor, ler a palavra ou orar? Todo mundo assim ficou meio calado, um falou que era para orar, porque na oração a gente tem intimidade com Deus e tudo, o outro falou que era o mais importante era ler a Bíblia, porque era a palavra de Deus, e o professor lhe respondeu da seguinte forma: pergunte a um pássaro, o que é mais importante para que ele levante voo, para que ele voe, a asa esquerda ou a asa direita? Ambos são igualmente necessários, ambos são precisos para que o pássaro voe. E se nós quisermos adorar o Senhor em espírito e em verdade, nós devemos conhecer a Escritura tanto quanto nós devemos ter uma vida de oração. Ó meu Pai, meu Senhor e Deus, Rei dos céus, Rei do mar, Rei sobre as nossas vidas, ó Deus, tudo é Teu, meu Pai. E Senhor, pedimos Teu auxílio, Pai, para que possamos crescer espiritualmente, crescer como cristãos, crescer conformados à Tua imagem, Senhor, a imagem de Cristo, que possamos, Senhor, adorá-lo da forma que lhe é agradável, Senhor, que o Senhor possa encontrar em nós verdadeiros adoradores, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor esteja em nós, ó Pai, para que tenhamos sede da palavra, assim como tenhamos sede de orar ao Senhor, ó Pai, e buscá-lo cada vez mais, ó Pai, para que possamos assim glorificá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, Senhor, pelos Teus grandes feitos, exaltá-lo por quem Tu és, ó Pai. É essa oração que eu lhe faço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, tenham um excelente domingo e espero vê-los no culto da noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.